Olá, turminha do segundo ano! Hoje a teacher vai começar com vocês uma English class muito legal, tá? Uma aula de inglês com todos os conteúdos referentes ao nosso quarto bimestre. Isso mesmo! Então, vamos aprender um pouco mais sobre a Unit 6. Já localizem no book de vocês, na apostila, né? A Unit 6, sobre Months and Seasons, tá? E a Unit 7, né? About food, sobre food. Vamos começar então. E eu vou começar falando sobre os meses do ano em inglês, né? Os meses do ano, assim como na língua portuguesa, eles são 12. Então, em English, nós falamos que we have 12 months of the year. Vamos repetir? 12 meses do ano. 12 months of the year. Vamos conhecer agora quais são em English. Months of the year. Repitam. Começando então pelo January, February, March, April, May, June, July, August, September, November, and December. E vamos contar juntos agora em inglês quantos são? Vamos lá, começando pelo January, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 months of the year. Pessoal, e ainda aprendendo sobre essa Unit 6 que eu falei com vocês, né? Sobre Months and Seasons, nós temos aqui também a parte que nós chamamos de Seasons, tá? Seasons são as temporadas, né? As estações, que em inglês nós também temos uma forma diferente de falar. Inclusive, uma delas tem uma forma de falar do inglês americano e do inglês britânico. Então, nós vamos conhecer agora quais são essas seasons, né, em English. E vamos começar, então, pela Spring, tá? Nesse primeiro momento, a teacher vai falar o significado para vocês. Em seguida, nós vamos falar apenas em inglês, tá bom? Então, vamos lá, novamente. Spring. Spring é a primavera. Summer, que significa verão. Autumn, que significa outono. E o outono também tem uma outra forma de falar em inglês, como a teacher especificou para vocês agora há pouco no vídeo, né? Quando eu falo fall, fall também significa outono. Então, tanto autumn quanto fall fazem referência a outono. E aí eu tenho a última estação aí em inglês que eu chamo de winter, tá? Winter significa, então, inverno, tá? Tenho aí em português, respectivamente, primavera, verão, outono e inverno. Em inglês, spring, summer, autumn e winter. Lembrando que a teacher já explicou para vocês que nós temos hemisfério norte e hemisfério sul. E as estações do ano, elas são diferentes de acordo com esses hemisférios, tá? Então, quando no hemisfério sul tem uma estação, no hemisfério norte, eles estão em outra estação, bem diferente. E continuando nossos estudos, né? Em relação a months, a seasons, né? Agora nós vamos conhecer um pouco do the weather. Olha que legal! The weather já significa clima, tá bom? Então, é diferente de meses e estações. The weather faz referência ao clima em inglês. Porém, pessoal,
todas essas palavrinhas estão interligadas, né? Por quê? Porque nós temos os months of the year, né? Que são 12. Depois, nós temos as seasons, que são 4, né? E essas estações do ano, elas variam de acordo com os meses, né? Então, tem alguns meses que nós temos uma estação, depois mudamos para outra e assim por diante. Então, são coisas que estão muito interligadas, assim como o the weather, como o clima, que está intimamente ligado à season, né? Às estações. Porque, dependendo da estação, o dia pode estar chuvoso, ensolarado, muito quente. E é isso agora que nós vamos aprender em inglês. A primeira palavrinha aqui, a primeira frase que eu quero que vocês aprendam é essa. What's the weather like today? Tá? Que significa em português, como está o clima hoje? Quando você quer saber sobre o clima, você pergunta, What's the weather like today? Como está o clima hoje na sua cidade, né? No seu estado, no nosso país. Então, vamos lá. Vamos conhecer algumas palavrinhas que fazem referências a esses dias, né? Quando, por exemplo, o dia está chuvoso, né? Em português, nós dizemos chuvoso. Mas em inglês, nós falamos rainy. Vamos repetir juntos? Rainy. Então, observem com atenção. What's the weather like today? Today is rainy. Por exemplo, como está o clima hoje? Hoje está chuvoso. Novamente, eu posso chamar também o dia de cloudy, que significa nublado. Ou sunny, que é o oposto, que significa de acordo com as figurinhas. Olhem só, observem as figurinhas. Sunny é ensolarado. Também posso falar stormy, né? Quando está com chuva, tempestade, né? Diferente de uma chuva mais comum, assim, uma tempestade com vento e tal. Aí eu falo stormy, né? Com trovões, enfim. O dia também pode estar snowy, né? Nevando, né? Enfim, dia de neve, né? Snowy. Ou então, windy, né? Windy quer dizer ventando, tá? E aí, só vocês observarem as figurinhas que vocês não terão dúvidas. E não esquecer que the weather significa o clima. E quando eu quero saber o clima, em inglês, eu vou perguntar What's the weather like today? E, enfim, chegamos na Unit 7, né? A unit que fala sobre food vocabulary. Vamos aprender um pouco mais sobre comidas em inglês. Tô gostando muito dessa unidade, hein? Vamos conferir as palavrinhas? E a página de referência para vocês acompanharem com a teacher pelo vídeo é a página 420, tá? Na página 420 do nosso livro de inglês, do nosso English Book, vocês vão encontrar exatamente as mesmas figurinhas. E aí lá vocês vão ver a palavrinha também. Aqui a teacher vai pronunciar com vocês, tá bom? Então vamos começar pela primeira palavrinha sobre food vocabulary, que é a palavrinha steak. E de acordo com a figura, não precisamos nem dar o significado em português. Basta observar as figuras que vocês irão aprender direitinho, tá? A segunda figurinha do lado da steak é a palavrinha salad. Vamos repetir? Salad. Depois nós temos o fish. Fish. No caso aí, é um prato, né, de comida, e não o animal como um animal, tá bom? Mas como uma food agora, como uma comida, né, que nós chamamos de fish. Depois, nós temos um vegetal aí abaixo, né, que nós chamamos de carrot. Depois, nós temos aqui eggs, né, de duas maneiras. Se ele for cozido, nós chamamos de boiled egg.
Se ele for frito, nós chamamos de fried egg. Muito legal, né? E agora, nessa parte, continuando, eu tenho também corn, water, pizza, cheese, lemon, rice, cake, spaghetti, bread, sandwich, hot dog e milk. Essas, então, foram as palavrinhas referentes ao food vocabulary. E relacionada, né, a essa parte de vocabulário sobre comida em inglês, enfim, nós vamos falar um pouquinho sobre preferências, tá? Ainda na página 420, vocês irão encontrar aí um quadrinho, tá? Onde nós encontramos duas expressões. Quando eu falo I like, tá? De acordo com essa mãozinha que aparece no vídeo, I like significa que eu curto, eu gosto, né? Eu adoro, enfim. E quando eu falo I don't like, eu quero dizer que eu não gosto, não curto tal comida, não gosto de tal comida. Então, eu uso essas duas expressões para falar sobre preferências. Vamos repetir juntos? I like, I don't like, ok? Então, por exemplo, eu vou usar uma palavra para cada contexto aí. Quando a teacher fala I like bread, quero dizer que eu gosto de pão. E quando eu falo I don't like lemon, por exemplo, não gosto de limão. Então, aí eu expressei a minha preferência, né, sobre um alimento, sobre outro. Enfim, o que eu gosto e o que eu não gosto. I like, I don't like. Não esqueçam. E ainda falando sobre preferências de alimentos, né, sobre gostar e não gostar, nós também temos que aprender em inglês que existem várias categorias, tá bom? Categorias de alimentos. Então, por exemplo, tem a categoria que eu chamo de meat. Meat significa carne, né? As categorias de carne. Vegetables, que são os vegetais. Fruits, que são as frutas. Sweet, que são os doces, né? Temos também a categoria de drinks, que são bebidas, dairy, que são os produtos de laticínios, né? Como butter, milk, enfim, cheese, né? Manteiga, queijo, leite, os produtos que nós consideramos de laticínios, né? Temos também a categoria de protein, né? Que são as proteínas, alimentos que são fontes de proteínas, né? Que é uma categoria também de food. A categoria de grains, né, como nuts, que são considerados grãos, né? E também a categoria de alimentos que chamamos de fat and sugar, né? Alimentos com gordura e açúcar. E para finalizar, a teacher deixou aqui algumas atividades para vocês fazerem no nosso English Book, nessas páginas especificadas, né? São atividades relacionadas a Unit 6 e a Unit 7.